Boa tarde a todos, sejam bem-vindos à palestra nomeada de Quando a Matemática é um Transtorno, Descalculia do Desenvolvimento. A palestra será presidida pela professora doutora Flávia Heloísa dos Santos, que é professora vinculada com a University College Dublin, também conhecida como Universidade Nacional da Irlanda. Tem vínculo com a Universidade de Múrcia, na Espanha, vínculo com a Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, e é professora pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, a Unesp, campus em Bauru. Ela possui graduação em Psicologia pela Faculdade Paulistana de Ciências e Letras, a FAPA, aperfeiçoamento em residência em Psicologia pela AACD, especialização em Psicologia da Infância pela Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, doutorado em Psicologia pela Unifesp, com período sanduíche na Universidade de Durham, na Inglaterra. Tem ao todo 3 pós-doutorados, o primeiro pelo Instituto Nacional de Pesquisa Médica e de Saúde, na França, o segundo pela Universidade de Múrcia, na Espanha, e o último sendo pela Universidade do Minho, em Portugal. Gostaria de dizer que a lista de presença será passada no chat e, em caso de dúvidas, abriremos um momento ao final da palestra. Passo agora a palavra para a Flávia. Nossa, fiquei muito impressionada com essa apresentação. Muito obrigada pelo carinho e pelo detalhamento de informações. Tem coisas que a gente nem pensa, né, que as pessoas vão se lembrar, então é bem bacana mesmo de ouvir. Obrigada. Agora, só estou compartilhando aqui. Que, como sempre, no momento em que você tenta compartilhar, não funciona. Só um instante. Tá, deve ser esse. Por que não? Uau! Que estranho. A aula está aqui. Ah, agora aparece. Perfeito. Muito bem. Então, é um grande prazer, uma grande honra participar da SEMAT com vocês. Muito obrigada pelo convite, a professora Karina, muito obrigada, professora Andréa, pelos últimos contatos, e em especial aos alunos que estão contribuindo para que esse evento funcione também, que dê tudo certo. Então, muito obrigada pela oportunidade. Então, eu vou falar desse tema, quando a matemática é um transtorno, descalculia do desenvolvimento, mas antes de começar, eu queria só aproveitar e fazer alguns comentários mais gerais. Então, eu trabalho na UCD, como foi dito, né, University College Dublin. Eu sou membro do grupo ABC, então Affective, Behavioral and Cognitive Neuroscience, da universidade. Eu sou a diretora do Laboratório de Música e de Cognição Musical e Matemática. E em termos de advocacia, né, de pensar em direitos, eu penso muito na mulher em STEM. Então, eu sou membro da ALBA Network e também Black Neuro. Bom, eu não vou fazer uma nova apresentação a respeito da minha história, da minha trajetória, é só dizer, então, que eu venho de um grupo étnico, geográfico e socioeconômico menos representado. Os locais onde eu já trabalhei, os países onde eu estive estudando, também já foram mencionados. Só queria acrescentar que eu tenho mais de 60 artigos, mais de 6 livros, aí estão as capas. Uma citação de aproximadamente 19 artigos por ano, e em termos de financiamento já consegui cerca de 754 mil euros em 14 diferentes propostas, incluindo estudos multicentro e, com muito orgulho, estudos realizados também no Brasil, então pela FAPESP, CNPq e CAPES, mas também com fundações internacionais, como da Espanha, de Portugal, da França e, mais recentemente, aqui da Irlanda também. Aí eu queria só fazer um charminho, porque para vocês conhecerem um pouco, então, aqui da Irlanda, para quem ainda não teve oportunidade, então tem essa ilha, Skellig Michael, que ela é famosa, apareceu nos filmes da Star Wars e coisas assim, tem esse pássaro que é maravilhoso, super bonito.
Tem outros lugares que são, assim, realmente impressionantes, cenários maravilhosos. As cidades também, né, a parte urbana, arquitetonicamente falando, são cidades muito bonitas e muito verdes. E, claro, também tem a Dublin em especial, digamos assim, é até curioso, é uma das poucas cidades no mundo em que a maioria dos turistas vem especialmente para ver este livro, que é considerado um dos mais antigos, e participar da cidade, mas eu sei também que as pessoas não vêm só por causa disso, né? Temos música, dança e muita cerveja, então, para quem gosta de Guinness, esse é o lugar. Bom, então agora eu queria realmente começar a minha fala. Eu organizei, então, em 3 partes. A primeira delas é falar de dificuldades de aprendizagem, depois falar de transtornos de aprendizagem e, por fim, de intervenções. Intervenções eu falarei muito brevemente, por uma limitação de tempo mesmo. Eu escolhi essa imagem, acho que vale a pena mencionar, é um afresco imenso, assim, é uma parede inteira no Vaticano, que foi desenhada, foi pintada e pensada, né, idealizada pelo Rafael Sanzio, e essa figura central que vocês veem aqui, sentado, escrevendo, é o Pitágoras, né, então, bom, vocês devem saber isso melhor do que eu, né? Estamos numa reunião com mais especialistas nessa área. Bom, então vamos começar com o tema principal da minha apresentação. Nós sabemos que nem todo mundo vai para a área de matemática, nem todo mundo vai para a STEM, e principalmente porque aqui na infância a gente vê crianças com notas muito baixas na matemática. E a gente tem a impressão também de que isso é um problema muito pontual, digamos, quando a criança está no 2º ano, no 3º ano escolar, e isso vai passar, isso vai acabar. Mas, infelizmente, não é assim. A realidade é que, quando uma criança tem dificuldades de aprendizagem da matemática e déficits, especialmente quantitativos ou numéricos, em habilidades quantitativas e numéricas, essas dificuldades, elas costumam ter uma duração, assim, digamos, para a vida inteira, e essas dificuldades, então, vão ter um impacto na vida do indivíduo, mas também em termos sociais, porque isso vai ter um impacto na economia, no aspecto social e no aspecto psicológico desse indivíduo. Por exemplo, alguns estudos longitudinais identificaram que pessoas que têm dificuldades com números, né, não têm esse domínio, né, numeracia, o domínio das habilidades quantitativas, elas podem ter um risco aumentado para depressão, para problemas com a autoridade, para obterem um status ocupacional mais baixo, e isso porque, obviamente, se elas podem abandonar a escola, né, podem não escolher carreiras voltadas para essa área, então, consequentemente, elas vão ter salários mais baixos. Por fim, essas pessoas também vão ter vagas de trabalho com menos prestígio, e isso é um ciclo que se retroalimenta, porque logo os filhos dessas pessoas também vão possivelmente seguir o mesmo caminho. Então, é algo extremamente importante. As dificuldades de matemática, entretanto, ou na matemática, em matemática, elas não são uma categoria única, heterogênea. Pelo contrário, há diversos, homogênea. Pelo contrário, elas são heterogêneas. Existem muitas formas completamente diferentes. Então, eu vou destacar as 3 principais. Então, digamos, a gente poderia considerar aqui como nesse círculo também, a representação em termos de proporcionalidade. Então, a gente sabe que há muitos casos de baixo rendimento escolar, há alguns casos de acalculia e uma minoria de casos de descalculia do desenvolvimento. Então, a primeira coisa a fazer é tentar discriminar esses 3 grupos principais. Existem outros aí ainda mais minoritários, mas esses são os principais. Então, vamos começar aqui. A calculia é o mais fácil de todos. Então, imagine alguém que nasceu com habilidades para aprender, que foi à escola, que aprendeu, que adquiriu conhecimentos em matemática, mas que, por uma fatalidade, sofreu uma lesão cerebral. Essa pessoa, após a lesão,
passa a ter dificuldades na matemática. Então, como elas são causadas por uma lesão cerebral, elas entram nessa categoria que nós chamamos de acalculia. Já o segundo grupo é o de baixo rendimento escolar. Então, essencialmente, são causas extrínsecas, fatores externos, ou seja, circunstâncias do ambiente vão levar essa criança a aprender menos do que ela seria capaz ou do que ela poderia adquirir em termos de conhecimentos. Então, claramente, se é uma criança que falta às aulas, se essa criança recebe um ensino inadequado, se essa criança tem uma fadiga, então imaginem que é uma criança que mora a 2 horas de distância da escola. Então, essa criança acorda muito cedo, vai para a escola com sono, às vezes vai para a escola, né, como demorou tanto para chegar lá, até chegar na escola já está com fome, então essa criança não está no seu ideal, na sua condição ideal para estudar. Crianças que tenham outras doenças, e não porque ter doença leva a problemas de matemática, mas pelo fato da criança estar doente, ela pode estar mais desconcentrada, ou ela pode ter o efeito de uma medicação, que não tem nada a ver com a escolarização, mas que vai ter um impacto se, por exemplo, deixa essa criança sonolenta na sala de aula. E o terceiro e o último fator que eu queria indicar nesse grupo é o que eu já mencionei antes, né? O nível socioeconômico baixo, que está associado a pais com baixa escolaridade, que por isso, então, não podem ajudar na lição de casa, está associado a não ter dinheiro para comprar os livros, e outros recursos que favorecem e facilitam a aprendizagem escolar. Então, esse grupo de baixo rendimento escolar é o que todo mundo, digamos assim, em senso comum, chama de dificuldade de aprendizagem da matemática, tá certo? Então, esse é o grupo mais popular. Isso não é uma doença, isso não é um transtorno, isso não é um diagnóstico, isso é uma característica de quem não tem a devida estimulação para aprender, tá? Não tem nada a ver com a capacidade da criança. Agora, no caso da descalculia do desenvolvimento, é uma condição que nós chamamos de intrínseca, ou seja, é exatamente o contrário. Essa criança pode ter um ambiente extremamente favorável, ou seja, um bom professor, pais interessados, recursos para aprender, boa escola, e apesar de tudo isso, incluindo a própria motivação, a criança pode ter muita vontade de aprender, pode ser um estudante responsável, motivado para aprender, interessado em aprender, mas não consegue. Tá certo? Então, isso é o que a gente chama de intrínseco. E a descalculia do desenvolvimento também, ela se diferencia muito do baixo rendimento escolar, primeiro, pela gravidade, e segundo, pela persistência desses déficits. Então, quer dizer, uma criança que tenha só um problema porque a estimulação escolar não é adequada, com o simples passar de um ano para o outro, se o próximo professor for, digamos, mais eficiente, essa criança pode recuperar, né? Ou se essa criança muda de escola, ou se essa criança passa a ter um nível socioeconômico diferente, essa criança vai melhorar, tá certo? Agora, a criança que tem a descalculia, ela tem um transtorno de aprendizagem, então isso é uma característica mais persistente, tá certo? E aí, como eu disse antes, a questão da gravidade. Então, nesse quadro, nós temos crianças de 9 anos que foram avaliadas por um teste cognitivo especializado em cognição numérica, em habilidades quantitativas e numéricas, e então aí a gente tem o desempenho que seria na média, que é esse aqui, essa linha que eu estou marcando com a seta. Então, essa seria a pontuação aproximada de uma criança que está na média, ou seja, uma criança que não tem dificuldade para aprender, que não tem nenhum transtorno, que simplesmente, digamos assim, segue o fluxo na escola. Nós, claro, vamos ter também crianças com uma média alta, e vamos ter crianças com uma média baixa, mas todos esses, digamos, entre 158 até 127 pontos, são crianças que estão na média, média, ou média alta ou média baixa. E só uma minoria vai estar ali, digamos, no nível muito alto, uma criança que tem uma alta habilidade para matemática, e desculpa, às vezes vai saltar palavras em outros idiomas aí. E em comparação, essas crianças que têm um baixo, muito baixo rendimento em matemática, elas estão, digamos aqui, no percentil 5 ou menor que 5,
tá certo? E aí, essas crianças vão ter bem menos pontos nos testes. Então, quando a gente fala de descalculia, é esse nível de gravidade, tá certo? Não é aquela criança que só todo mundo tirou 9 e ele tirou 7. Não, é uma criança que realmente vai ter muita dificuldade ao longo de toda a formação. Bom, então, duas coisas que têm que ficar bem claras aqui. Então, a primeira delas, que existe um transtorno específico de aprendizagem. Esse transtorno específico de aprendizagem, entre os psicólogos ou neuropsicólogos, a gente chama de descalculia do desenvolvimento, mas se você disser transtorno específico de aprendizagem para matemática ou em matemática, também está correto. Esse grupo difere claramente de dificuldades matemáticas, porque um é intrínseco e o outro é extrínseco, um é leve e passageiro, o outro é grave e persistente, tá certo? Então, isso tem que ficar bem claro para vocês. A outra coisa é que a descalculia do desenvolvimento, ela está nos manuais médicos, assim como a dislexia, né? Então, o problema para ler e escrever, e aí também está o problema na matemática, nos cálculos e nas outras habilidades relacionadas a quantidades. Então, isso é um transtorno de aprendizagem. E por ser um transtorno, isso quer dizer que necessita diagnóstico e tratamento por profissional especializado. Então, não é qualquer pessoa que vai chegar lá e dizer que a criança tem descalculia. Existe uma série de procedimentos que têm que ser cumpridos para o diagnóstico da descalculia. E aí, só para vocês pensarem um pouco, então, como é que a pessoa se sente? É a primeira vez desde que eu comecei a dar aula sobre isso, que eu vou me deparar com um grupo como vocês, né, que são mais da área da matemática e tudo mais. Eu costumo usar esse reloginho aqui do Sheldon Cooper, acho que todo mundo já viu The Big Bang Theory por aí, né? Então, obviamente, é da área mais da física, da matemática. Então, para vocês que são da matemática, esses códigos são muito fáceis de interpretar. Mas as pessoas que não estudaram nessa área, elas, por exemplo, não entendem o que é esse O e B, elas não entendem esse IN, né, que tem aqui, elas vão ficar no muito raso ali, no 3 vezes 3, no 16 dividido por 2, e assim sucessivamente, né, um pouquinho mais elaborados, talvez façam aqui essa equação, mas os demais não vão fazer isso, tá certo? Então, essa é a sensação de que você sabe que são números, sabe que existem símbolos que estão tentando dizer a relação entre esses números, mas é como se estivesse num outro idioma, você olha e não entende. Talvez para essa turma eu devesse ter usado aqui um texto em russo ou em hieróglifos, né? Que a gente sabe que são símbolos, mas a gente não consegue decodificar. Essa é a ideia de uma descalculia. Bom, então, em termos de diagnóstico, a gente pode dizer, então, que é um grupo também heterogêneo. Então, embora seja um grupo pequeno, né, em comparação à população geral, é um grupo minoritário de crianças que vão ter essa desordem, mas essa desordem também é heterogênea. Ou seja, uma criança vai ter descalculia com determinadas características e outra criança vai ter descalculia também, porém, digamos, os sintomas vão ser diferentes. Tá? Isso vai ter um impacto no desenvolvimento das habilidades matemáticas e no funcionamento cognitivo para essas mesmas habilidades. Então, isso vai se refletir, por exemplo, em alterações neuroanatômicas no cérebro. Notem que eu não estou falando de lesões, porque se fosse lesão seria a calculia, tá certo? Então, não é a calculia, não é lesão, mas neuroanatomicamente você pode observar discrepâncias no funcionamento cerebral, principalmente se tem aí um instrumento de ressonância magnética funcional. A parte neuropsicológica, ou seja, quando a gente aplica testes cognitivos, a gente vai detectar déficits, e quando a gente observa em nível comportamental também, porque essas crianças vão se portar de uma outra forma na escola. Tá certo? Então, a gente tem os 3 parâmetros que são observados. Também é importante dizer, a nomenclatura, aqui é lógico que é a nomenclatura mais internacional, então, a gente tem esses 2 termos, então, Mathematical Learning Disabilities e Mathematical Learning Disorders, que é o que eu disse antes, então, transtorno específico da matemática. Notem que eu disse transtorno, mas até aqui está no plural, porque são transtornos, porque são heterogêneos, então, tem variações, né, nos subtipos, e isso é diferente de dificuldade. Então, a gente nunca deve usar dificuldades da matemática, tem que dizer transtorno, porque nesse caso é diferente.
Bom, quais são as características? O primeiro são déficits com relação a aspectos numéricos, mas também déficits quantitativos, ou seja, antes da criança aprender a forma arábica dos números e utilizar símbolos para manipular esses numerais, a criança também apresenta dificuldades para entender quantidades mesmo. Olha, tem sei lá, se eu juntar objetos, então eu não preciso ter a forma arábica, por exemplo, eu junto objetos, e essa criança ainda assim vai ter dificuldades para estabelecer relações entre aquelas quantidades. E déficits em cálculo, então aí os de cálculo são mais explícitos. Mas por que eu estou salientando isso? Porque quando você fala em uma criança que tem só dificuldade de aprendizagem, você vai ver, obviamente, dificuldades de cálculo, tá certo? Então, só a dificuldade no cálculo não é suficiente para diagnosticar uma criança com descalculia, tá certo? Então, esse é o primeiro ponto. Aí, tentando mostrar um pouco os diferentes problemas, a gente vai ver, por exemplo, um mapeamento inadequado desses numerais, quando eles estão em ordem, né? Tentar organizá-los. O problema de transcodificação, ou seja, passar da forma escrita dos números para a forma arábica, passar da forma arábica para a forma analógica, então, quer dizer, quantidades, por exemplo, em objetos. A dificuldade para contagem é notável, e não estamos falando aqui de uma criança de 3 anos ou de 2 anos de idade que sabe de cor uma sequência de números. Por exemplo, a criança vai falar 1, 2, 3, 7, 10. Com 2 aninhos, com 1 aninho, isso não é um transtorno de aprendizagem. Nós estamos falando de alguém que já foi à escola, aprendeu a contar da forma certa, teve a devida estimulação, e mesmo assim, principalmente se você pedir para a criança ir de trás para frente, ou seja, que ela precisaria ir, por exemplo, 22, 21, 20, 19, 18, para fazer esse sequenciamento, essa criança não tem esses números automatizados na mente. Então, ela precisa tentar realmente lembrar qual é o número que vem antes, qual é o número que vem depois, e assim por diante. Também o lugar e o valor desse número, então, o código decimal, quer dizer, saber que 01 é diferente de 10, né? Que é 01 e 10. E prejuízos também ao longo do desenvolvimento da ideia de uma linha numérica mental, quer dizer, quando você tenta estabelecer na sua mente a relação entre os números. Por exemplo, na sua mente você pode ter de 0 a 10, o que está no meio, né? Então, entre 0 e 10, no meio eu sei que é o 5. Mas uma criança que tem a descalculia, ela não consegue estabelecer essa relação espacial, não só na localização espacial, mas quantitativamente. Ela precisaria contar nos dedos, por exemplo, para achar o lugar do número 5. Tá certo? E aí, déficit de cálculo, então aí é lógico, realmente você tem somas, adições, subtrações, multiplicações, e a criança vai ter dificuldades para fazer isso. Então, ela vai ter problemas para usar estratégias de contagem, ela vai ter limitados recursos para recuperar informação, ela vai ter dificuldade para decompor problemas. Então, por exemplo, outras crianças conseguem rapidamente perceber que 3 mais 3 é igual a 6, da mesma forma que 9 menos 3 é igual a 6, da mesma forma como 3 mais 3 mais 3, 2 mais 2 mais 2 vão ser iguais a 6, tá certo? Então, assim, essa relação entre diferentes formas que têm o mesmo, que representam a mesma quantidade, essas crianças não conseguem fazer isso. E, óbvio, problemas de procedimento de cálculo. Eu vou dar alguns exemplos aqui. Então, por exemplo, aqui a criança esqueceu de colocar o sinal de mais, então toda a soma ficou perdida, tá certo? Então, isso é, digamos, o aspecto espacial da realização do cálculo. Aqui, a criança fez o 6 mais 8, né, igual a 14, 5 mais 7, 12, mas e o 1 que estava lá em cima? A criança esqueceu, né, de carregar aquele 1, e tem outros erros de procedimentos também que podem ser observados. Outra coisa que é importante mencionar é que esse atraso se mantém, tá certo? Então, esse foi um estudo longitudinal de 6 anos. Então, eles acompanharam as crianças, fizeram uma avaliação basal, uma outra avaliação aos 3 anos e uma última avaliação aos 6 anos. Eles perceberam que nessa avaliação aos 6 anos, 51% das crianças que estavam no seria ensino médio, né? Ano 11, porque a gente tem ensino fundamental
de do primeiro ano até o nono, acho que agora aí no Brasil, e depois então você vai ter o 11º, 12º, como sendo ensino médio. Então essas crianças, 51%, em comparação com 17% das crianças que não têm da descalculia, elas vão ter dificuldade para fazer 7 vezes 8. Tá? Notem, 71% não consegue fazer uma multiplicação com decimais como esta. Mesmo algo tão básico como 45 dividido por 3, essas crianças, 49% deles vão ter dificuldade em comparação com as crianças que não têm descalculia. E imagine fazer uma fração. A fração é um problema ainda mais complexo para eles. Outra característica, lentidão. Então, por exemplo, essa é uma tarefa extremamente simples, que é simplesmente você dar para a criança um conjunto de números de, por exemplo, entre 10 e 99, a criança tem que posicionar, tem que identificar onde está o número 55, tá? E aí, essas crianças que têm descalculia, nesse caso aqui, elas estão representadas como esses quadradinhos brancos, né? Assim, sem preenchimento. E as crianças do grupo controle são os quadradinhos de cor preta. O que nós verificamos aqui, olha, é o tempo de reação. Essas crianças demoram muito mais para responder algo tão simples como qual é a localização, como é que ele compara entre 10 e 99, se o 55 é mais ou menos. Porque essa criança, como eu disse antes, ela não automatizou. Então, ela realmente precisa tentar, às vezes, refazer a contagem, tornar essa contagem concreta, fazendo lá risquinhos na parede, né, marquinhas no caderno, para poder identificar onde aquele número se encontra. A outra característica que é muito marcante é o aparecimento precoce. Então, assim, isso é um viés que a gente vê muito. As pessoas dizem, entrou na escola, adquiriu o transtorno de aprendizagem. Incorreto. Na verdade, na escola é que ele foi identificado ou diagnosticado, mas isso não quer dizer que a dificuldade não existia desde antes. E a prova está aqui. Nesse estudo, eles compararam crianças do grupo controle, ou seja, crianças que têm um desenvolvimento típico, crianças que têm baixo rendimento escolar, então são aquelas com dificuldade de aprendizagem da matemática, que têm digamos, problemas ambientais externos que causam essas dificuldades, então, simplesmente privação ou falta de estimulação suficiente, e as crianças que, de fato, têm a descalculia. Então, a gente vê aqui pelos símbolos as 3 linhas, as 3 trajetórias da pré-escola até o 3º ano. Então, a gente vê claramente que, em primeiro lugar, são 3 grupos paralelos, ou seja, existe uma discrepância entre esses 3 grupos. A segunda coisa que é importante notar é que as crianças com baixo rendimento, elas continuam abaixo, mas elas estão progredindo. Olhem aqui nessa linha. Elas estão aumentando o desempenho. Já as crianças com descalculia, olha só, elas começam muito aquém, por exemplo, aqui é cerca de 80 pontos, e sendo que uma criança de controle tem cerca de 110 pontos, e ela praticamente fica num platô. Aqui eu estou dizendo um platô, mas nesse estudo praticamente vai haver um declínio, em outros estudos permanece só no platô mesmo. Então, essa criança não progressa e já está realmente num nível mais baixo que os demais. Então, é isso aí. E a persistência que eu já tinha mencionado antes, é o estudo dessa pesquisadora, Ruth Shalev, esse estudo de 6 anos de segmento, ela encontrou que 40% da amostra que teve um déficit na fase basal, 6 anos mais tarde, continuava tendo dificuldades. Então, isso é claramente um diagnóstico de descalculia do desenvolvimento, porque também persistiu ao longo do tempo. Uma outra coisa que ela observou nesse estudo é que essas crianças podem ter um rendimento intelectual um pouquinho mais baixo, não é deficiência intelectual, de jeito nenhum, mas elas podem ter dificuldade de atenção e também problemas na escrita. Então, são outras pistas que sugerem que a criança pode ter outras dificuldades comórbidas, por exemplo, um transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, ou uma dislexia associada, enfim. Existem evidências genéticas. Então, isso é importante, porque aí a gente começa a perceber realmente a diferença entre alguém que tenha só um problema ambiental, alguém que tenha só a dificuldade de aprendizagem. Então, em termos genéticos, a questão da hereditariedade é forte. Então, quando nós perguntamos
para os pais, quando nós entrevistamos pais de crianças que tenham descalculia para saber se alguém na família tem dificuldade com matemática, 53% dos pais disseram que ou eles mesmos ou os outros irmãos da criança com descalculia tinham dificuldades na matemática. Estudos com gêmeos mostram que quando um dos gêmeos tem a descalculia, a probabilidade de que o outro gêmeo também tenha é de pelo menos 30%. Então, quer dizer, a questão de serem gêmeos explica cerca de 30% da variância no desempenho matemático. E mais importante, quando nós comparamos gêmeos idênticos, que são os monozigóticos, como essas duas meninas aqui, e os dizigóticos, que são gêmeos que têm características físicas diferentes, nós percebemos que o grupo de gêmeos idênticos tem 12 vezes mais chance do que a população geral de ter descalculia, quando um dos gêmeos tem, e que entre os gêmeos não idênticos, a gente tem 8 vezes mais probabilidade do que a população em geral. Então, fica claríssimo que tem fatores genéticos. Mas não bastasse isso, existe uma síndrome específica que se chama síndrome de Turner, que é uma característica de meninas nas quais falta um dos cromossomas X, né, que é um dos determinantes da questão sexual, inclusive, e essas crianças elas podem apresentar prejuízos em áreas cerebrais parietoccipitais e também dificuldades em aritmética. Tá? Então, a gente tem outra evidência genética de que a matemática poderia realmente ser explicada por esses fatores. Bom, em termos de substrato neural, então a gente sabe, como eu disse antes, não se trata de lesão cerebral, mas a criança pode ter uma área cerebral que funciona mais ou menos, então hipoativa ou hiperativa, associada a algum déficit cognitivo. Então, nesse caso, eu vou dar um exemplo bem sucinto. Nesse estudo, eles tinham essa tarefa de cálculo aproximado e de cálculo exato. Então, no cálculo exato, 2 mais 5, a criança ela tem duas opções de resposta, ela usa lá o sticker e indica número 7, o joystick. E a criança, no cálculo aproximado, ela tem 3 mais 8, então ela tem que dizer qual é o número mais próximo da resposta correta, nesse caso seria o 10, então ela teria que, digamos, apertar o botão da direita, né? Essa criança está dentro de um scanner, fazendo uma ressonância magnética, enquanto realiza essas tarefas. Então, o que a gente está vendo é o que acontece no cérebro em tempo real, quando ela está fazendo um cálculo. Então, quais áreas cerebrais são ativadas para realizar essa tarefa. E aí o estudo mostra essas áreas. Eu não vou entrar muito em detalhe nisso, mas do ponto de vista de estatística, vocês veem as barrinhas, então em preto é a barra do grupo controle, em cinza é a barra do grupo com descalculia, e os asteriscos indicam para vocês quais são as áreas que têm diferenças estatisticamente significantes. Precisamente, elas são o giro médio inferior direito e esquerdo, então bilateralmente, ao giro frontal inferior direito e esquerdo, também, então, bilateralmente, o sulco intraparietal, essa região que eu estou indicando com a seta aqui, também bilateralmente. Então, essas são as regiões ativadas e que mostram uma menor ativação nas crianças com descalculia, ou seja, essas áreas estão hipofuncionantes em comparação com as crianças com desenvolvimento típico. Um outro fator que é bem importante a ansiedade é matemática. Eu não sei o quanto vocês conhecem a respeito disso, mas é algo que a gente intuitivamente conhece de senso comum. Obviamente, pessoas da área da matemática, como a maioria dos que estão ouvindo hoje, não sabem o que é isso. Pelo contrário, vocês têm excitabilidade, vocês têm motivação para aprender matemática, têm interesse por isso. Mas uma criança que tem dificuldade para aprender matemática, ela pode perfeitamente imagine um dia antes da prova, essa criança não dorme, essa criança chega na escola, então, de manhã para fazer a prova, com sudorese, com tremor, não tem nem coragem de olhar para a cara do professor, o coração está disparado. Então, todas essas características que são fisiológicas vêm acompanhadas de um pensamento, que é um pensamento também negativo, do tipo, eu não vou conseguir, eu não sei, eu não vou lembrar, eu vou fazer errado, meus amigos vão rir de mim, a mãe vai me dar uma bronca. Então, a criança está também com esses pensamentos e com esses sentimentos negativos, né?
Então, nesse estudo, por exemplo, eles compararam 3 grupos. O grupo controle, então, crianças com desenvolvimento típico para a matemática, então, sem nenhuma dificuldade. As crianças com baixo rendimento em matemática e as crianças com descalculia. Esses 3 grupos, então, tiveram o desempenho matemático medido, e é por isso que eles mostram essa variação, né? Então, que permitiu dividi-los em 3 grupos, mas eles foram avaliados por uma escala de ansiedade, uma escala que mede esses sintomas de ansiedade matemática. E fica claro aqui, olha, pela barrinha, que esses 2 grupos, ou seja, o grupo com descalculia e o grupo com baixo rendimento matemático, são os que têm maior dificuldade apresentam maior ansiedade matemática. Tá? Também é importante dizer que até uma criança que não tenha absolutamente nenhuma dificuldade matemática pode ter ansiedade, tá? Então, assim, a ansiedade é um fator que se soma e que, digamos, piora o desempenho para quem tem um transtorno, mas ela pode estar presente em alguém que não tenha dificuldades, alguém que ame matemática, mas ainda assim se sinta inseguro. Vocês devem saber, a única mulher que recebeu a medalha Fields, da matemática, infelizmente já não está mais entre nós, faleceu muito, muito jovem, e ela, numa entrevista, disse, sim, ela tinha ansiedade matemática, sendo digamos assim, equivalente a um prêmio Nobel da matemática, e ainda assim ela tinha ansiedade. Então, para ficar muito claro para vocês que a ansiedade é um fator paralelo, porém independente, tá? Mas que numa criança com descalculia pode ser decisivo para que uma criança abandone a escola, para a criança não conseguir aprender em sala de aula. Aqui eu mostro um trabalho de ressonância magnética funcional, eu tive o privilégio de ser uma das autoras desse artigo, e nesse estudo, então, nós tínhamos um grupo grande de crianças de diferentes grupos etários, nós aplicamos uma escala de ansiedade à matemática e também testes cognitivos. Então, nós tínhamos 79 crianças entre 7 e 12 anos, e essas crianças realizaram várias tarefas, como de memória, de atenção e de desempenho matemático. E nós percebemos uma correlação em que, quanto mais alta a ansiedade matemática, mais reduzida a capacidade atencional, a capacidade de memorização do que a criança está fazendo e a capacidade de desempenhar na matemática. Então, uma correlação negativa. Nós também observamos com relação às áreas cerebrais, então foi utilizada uma técnica de neuroimagem e depois uma técnica de análise desses dados, que é a VBM, ou Voxel Based Morphometria. Essa técnica, então, permitiu detectar outra correlação, que quanto mais alta a ansiedade matemática, mais reduzida era a substância cinzenta em áreas cerebrais específicas, como o sulco intraparietal, que é essa região aqui próxima no lobo parietal, a região do girilingual aqui, do lado direito, do hemisfério direito, e aqui a região cuneal, do córtex cuneal. Então, essas crianças tinham menor ativação nessas áreas em comparação às crianças que têm baixa ansiedade à matemática. Então, isso eu estou dizendo também para deixar claro para as pessoas que não é frescura, tá certo? A gente ouve muitas vezes até professores de matemática dizendo: essa criança está inventando esses sintomas porque está com preguiça de fazer a lição, ou não está nem aí. Não, é para vocês saberem que tem evidências fisiológicas, e todas essas crianças, elas eram crianças saudáveis, elas não tinham lesões cerebrais, elas não tinham nenhuma doença, elas tinham estritamente ansiedade à matemática, certo? Bom, critérios diagnósticos da descalculia, então, como eu disse antes, está no CID-11 já e no DSM-5, e a gente tem algumas características importantes. Na primeira delas é a discrepância entre medidas de inteligência e medidas de matemática. O que eu quero dizer com isso? Essa criança tem que ter uma inteligência na média, ou quero dizer, uma inteligência normal, digamos assim, né, na média, e o desempenho matemático dela não coincide, o desempenho matemático dela está abaixo. Então, essa é a discrepância que nós estamos falando. Então, ao contrário, se essa criança já viesse com um transtorno, com uma deficiência intelectual, aí não se poderia sequer falar que era descalculia, tá certo?
Tem que ser uma criança realmente capaz de aprender e que não consegue aprender matemática. Então, para isso, precisa uma avaliação feita pelo psicólogo para saber qual é o nível de inteligência. Precisa também uma avaliação com testes padronizados que avaliam habilidades matemáticas, que vão dizer se essa criança tem um desempenho baixo ou na média nos testes, como eu mostrei para vocês antes aquela tabela mostrando, né? Então, médio, médio superior, médio inferior, abaixo da média e acima da média. Então, a gente tem todos esses parâmetros para comparar certinho. Habilidades acadêmicas quantificadas e que estejam abaixo da expectativa. Então, quer dizer, essa criança de fato tem notas baixas na matemática, de fato é mais lenta para fazer as tarefas na escola e assim sucessivamente. A outra questão muito importante é a persistência dos sintomas. Então, quer dizer, a criança que tem dificuldade agora, aí você coloca por uma aula de reforço, simplesmente uma aula de reforço, essa criança melhora, provavelmente ela tinha um baixo rendimento escolar. Agora, se você colocou a aula de reforço e a criança continua com dificuldade, passa um ano, passam 2 anos, passam 3 anos, essa criança tem uma descalculia, tá certo? E, por fim, resistência à intervenção, que é exatamente isso. Você oferecer um tratamento, porque até agora a gente falou só do reforço escolar, mas existe intervenção especializada para ajudar a criança com descalculia, e mesmo assim essas crianças não melhoram muito, ou não melhoram tanto quanto os demais. Bom, com relação à prevalência, né, eu disse para vocês antes que é um grupo minoritário, agora vamos saber qual é a prevalência desse transtorno. Então, de acordo com 17 estudos, sumarizados por Denise Hooks, nós verificamos, então, que crianças que estão desempenhando pelo menos um desvio padrão abaixo da média, nós vamos encontrar, então, uma prevalência média de 5 a 6,5%. Nós realizamos estudos no Brasil, o meu grupo, e nós encontramos uma prevalência até de 7%. Em algumas, em 2 ou 3 estudos que nós realizamos no Brasil. Então, é difícil mesmo e é alta, tá? E outra coisa que é importante dizer, todo mundo ouve falar em dislexia, todo mundo sabe que dislexia é o problema de aprender a ler e escrever, né? É algo muito popular, recebe dinheiro, recebe incentivo, tem vários tratamentos, vários especialistas em dislexia. Chamo a atenção de vocês que a prevalência é a mesma, 6,5%. Entretanto, todo mundo dá atenção para o problema na leitura e não dá atenção para o problema na matemática. Porque existe um mito cultural de que matemática é difícil para todo mundo, então, é normal ir mal na matemática. Então, também isso faz com que os pais demorem a procurar ajuda, e mesmo os professores não insistam tanto com os pais, porque eles falam, vai passar, uma hora isso passa. Só que não é assim, não passa, tá certo? Bom, aí a gente tem diferentes grupos de descalculia, por isso que eu falei para vocês que é heterogêneo. Então, tem crianças que têm uma descalculia pura, ou seja, todas as outras habilidades, sem exceção, habilidades cognitivas, sem exceção, estão bem. Essa criança só tem uma dificuldade na matemática. Então, esse é o primeiro grupo aqui em azul, que é o que a gente chama, então, de descalculia primária ou descalculia do desenvolvimento. Então, esse é o grupo mais, digamos assim, específico. Logo, todos os outros vão ser descalculias secundárias, e todos eles vão ter comorbidades. Então, existem 2 comorbidades mais comuns, uma é com o TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, a outra é a comorbidade com a dislexia. E existe também uma comorbidade com outras funções cognitivas. Então, é a criança que tem problema na matemática, mas que tem uma relação direta com dificuldades de memória. Então, essa criança não se lembra muito bem das informações quando ela está processando a informação para realizar um teste, um cálculo mental. Então, por exemplo, quando ela tem que fazer, por exemplo, 13 mais 8, né? 8 mais 3, e aí vai 1, ela se esquece daquele vai 1, porque ela não está com a memória operacional funcionando bem. Ou ela tem um problema visoespacial, então por isso ela vai fazer a formatação do cálculo com erro. E assim por diante, tem várias dificuldades cognitivas que vão impedir esse desempenho. E como eu disse, várias outras combinações.
Outra coisa importante é como que a gente faz o diagnóstico. Então, lógico que eu aqui não vou dar uma aula sobre isso para vocês, mas para vocês entenderem o raciocínio clínico. Então, a gente faz perguntas. Primeira coisa, existem déficits quantitativos em sistemas quantitativos? Simplesmente sim ou não? Se a resposta foi não, então já pode esquecer, essa criança não tem descalculia, tá certo? Agora, se a resposta foi sim, então você tem as duas possibilidades. Ou é baixo rendimento escolar, ou é descalculia do desenvolvimento. Segunda pergunta, esses déficits, eles são extrínsecos, ou seja, do ambiente, né, do ambiente em que a criança está, ou são intrínsecos? Se são extrínsecos, essa criança provavelmente tem baixo rendimento escolar, ou seja, é simplesmente uma privação, né, ou uma baixa estimulação e que pode melhorar se ela tiver uma ajuda escolar. Se for intrínseco, provavelmente é descalculia do desenvolvimento. Se esses déficits são transitórios ou persistentes. Se essa criança teve dificuldade esse mês, mas daqui 6 meses ou daqui 1 ano ela já recuperou, então essa criança provavelmente teria um baixo rendimento escolar, mas nesse caso a recomendação é, olha, reavalie em 6 meses, porque aí a gente tem uma certeza de que é isso mesmo. Agora, se os déficits são persistentes, por exemplo, uma criança que vai buscar ajuda quando já está no 4º ano escolar. Então, ela foi mal no 1º ano, no 2º, no 3º, então aí já não precisa fazer uma reavaliação para ter certeza que essa criança tem um transtorno, tá? Se é persistente, vai ser descalculia. E, por fim, a última pergunta é se essa criança tem outras dificuldades comórbidas. Dificuldades comórbidas poderiam ser, então, problema na atenção, problema na leitura escrita, ou problema em outras funções cognitivas. Então, se a resposta foi não, essa criança vai ter, então, uma descalculia do desenvolvimento primária, e se ela respondeu que sim, ela vai ter uma descalculia do desenvolvimento secundário, ou seja, combinada com esses outros elementos. Então, só para mostrar para vocês um caso breve, só para dar uma mínima ilustração aqui. Então, essa é Luíse, ela está no 3º ano, tem 8 anos de idade, não teve nenhum problema de saúde ao longo do desenvolvimento, então, né, não tem nenhuma suspeita de lesão cerebral, nenhuma dificuldade, ela se desenvolveu conforme esperado, andou, falou, aprendeu outras coisas de forma adequada, no tempo adequado e está bem. Os pais podem, nesse caso dessa criança, não tinham nenhuma consciência de dificuldades. Em baixa escolaridade. Então, não sabem que a criança tem dificuldades, só colocando bateria aqui do laptop. Então, a criança encaminhou essa criança para avaliação, tá? Essa criança foi avaliada, e a primeira coisa que foi verificada é que essa criança tinha uma inteligência na média, ela tinha memória e outras habilidades cognitivas adequadas, o desempenho escolar foi inferior apenas para a aritmética, quando foram medidas, por exemplo, leitura e escrita, estavam na média esperada para a série escolar dessa criança, e essa criança também apresentava ansiedade à matemática, né? Então foi utilizada a escala para medir isso. Então, na prova que mede só habilidades matemáticas, essa criança claramente teve um déficit moderado, ou seja, 2 desvios padrão abaixo da média esperada para a idade e escolaridade, e os déficits foram, por exemplo, em ditado de números, leitura de números, tentar fazer estimativas contextual, por exemplo, perguntar para a criança, olha, 2 folhas numa árvore, é muito ou pouco? Né? Ou 4 professores numa sala de aula, é muito ou pouco? Né? Então, essa criança tinha problemas também na comparação oral, por exemplo, 550 é maior que 505? Problemas em cálculo, então, nas 4 operações, e problemas na resolução, e dificuldades na resolução de problemas. Então, essa criança teve dificuldades também, que foram medidas se eram leves, moderadas ou graves, e ela só teve dificuldades graves em todos esses subtestes. Então, essa é uma criança que claramente tinha uma descalculia do desenvolvimento primária,
né, só específica, restrita às habilidades quantitativas e numéricas. Então, em termos de intervenções, e aí eu já estou praticamente no meu último slide, primeira coisa é que a gente tem diferentes tipos de intervenções, mas as, digamos, mais utilizadas são aquelas que estão focadas na aprendizagem da matemática. Existem intervenções para os aspectos comportamentais e psicológicos, então, para lidar com a ansiedade matemática, para lidar com a baixa autoestima, para ajudar essa criança a aprender a se organizar para estudar, então, por isso, aspectos comportamentais, às vezes a criança não sabe estudar, literalmente, sabe? De preparar o material, de separar o que ela precisa fazer aquele dia, de criar uma estratégia de aprendizagem, né? Existe a tentativa de usar técnicas de estimulação transcraniana não invasiva, essas ainda não funcionam, e a gente diz que não funcionam não porque a técnica é ruim, mas porque não existem estudos suficientes para demonstrar eficácia, então não são recomendados por enquanto, talvez no futuro. Tratamentos farmacológicos não são, em hipótese alguma, recomendados para transtornos de aprendizagem. O que pode acontecer é se a criança tem outro transtorno, por exemplo, o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, ou se essa criança tem uma depressão, ou se essa criança tem uma ansiedade grave. Então, a medicação é para essas outras coisas. E ao tratar essas outras coisas, a criança acaba tendo um benefício secundário, que é uma melhora na aprendizagem, porque ela vai se sentir melhor, então ela vai aprender melhor. E, por fim, uma combinação de todas essas. Por que a gente precisa de tantas, né? De tantas intervenções diferentes? Em primeiro lugar, porque como a descalculia ela é heterogênea, o que serve para uma criança pode não servir para outra, tá certo? Então, é de fato importante conhecer o perfil, o conjunto de sintomas que a criança tem para definir o tipo de intervenção que ela precisa. Outra coisa que é importante dizer é que, assim, existem essas intervenções que eu mencionei, mas elas continuam num caráter mais ou menos experimental, tá? O que eu quero salientar aqui? Em primeiro lugar, a pedagogia convencional, que a gente vê que todo mundo tenta usar para ajudar as crianças na aprendizagem, não necessariamente funciona para crianças com descalculia, tá? Então, por exemplo, aula de reforço ou outros programas que são usados em pedagogia não funcionam para criança com descalculia. Então, a gente precisa desenvolver técnicas especializadas para esse grupo. E é por isso que eu digo que os tratamentos são experimentais, porque eles ainda estão em desenvolvimento. Mas, ainda assim, esses estudos têm problemas. Por exemplo, amostras pequenas, amostras não randomizadas, a falta de grupo controle. Então, assim, outra coisa que é dificílima, muitos estudos não fazem acompanhamento longitudinal, então você vê um efeito imediato, mas você não sabe se daqui 1 ano ou 2 essa criança continua se beneficiando da intervenção que foi feita, tá? Então, ainda não existe um tratamento que você fale, olha, esse é o padrão ouro, esse funciona para todo mundo. Mas, dentre os tratamentos que existem, eu vou indicar alguns aqui para vocês. O primeiro, uma das opções é o treino computadorizado. Eu tive a oportunidade de fazer alguns estudos no Brasil de RCT. Não estou citando meus trabalhos aqui, mas eu tive a oportunidade de fazer alguns. Temos o treino musical. Esses, sim, são citações de pesquisas do meu grupo, feitos aí no Brasil, na Unesp. Então, a gente sabe que o treino musical favorece a aprendizagem da matemática. Existem intervenções neuropsicológicas, então, literalmente, eu melhoro a atenção da criança, ou eu melhoro a memória da criança, ou eu melhoro a capacidade de planejamento da criança, e com isso, automaticamente, a criança melhora na matemática. Dentre as intervenções pedagógicas, como eu disse antes, não é qualquer intervenção pedagógica que funciona, mas estas que eu estou indicando aqui nesse grupo, elas funcionam, tá? Porque essas eu sei porque elas foram testadas com ressonância magnética, com testes cognitivos, com escalas comportamentais, com medidas de proxy, né? Ou seja, qual foi a resposta do pai ou do professor em relação às mudanças na aprendizagem da criança. E, por fim, intervenções especializadas para melhorar a ansiedade matemática, que ainda também estão em nível de desenvolvimento, mas já existem algumas terapias que parecem funcionar. De qualquer forma, terapia
pode melhorar a ansiedade e a matemática, mas não é o suficiente para melhorar a matemática per se. Então, na verdade, tem sido mais eficiente fazer intervenções para a matemática e automaticamente elas produzem um benefício de reduzir também a ansiedade. Bom, isso era o que eu tinha para falar para vocês hoje. Não sei se eu falei muito ou pouco dentro do tempo planejado. Gostaria de agradecer imensamente o convite, a oportunidade. Aqui vocês têm o meu Twitter, o meu e-mail e os meus dados na página da universidade. Então, se vocês têm interesse em pesquisas nessa área ou querem discutir ideias, fiquem à vontade. E eu deixo, então, de compartilhar para poder conversar com vocês, tá bem? Obrigada. Bom, professora Flávia, muito obrigado, tá, pelo compartilhamento aí. Pessoal, antes da gente abrir para perguntas, devo avisar que, acabando aqui, tem a palestra do Giovanni. Formulário de presença, caso alguém ainda não assinou, tá aí no chat também, tá certo? Alguém tem alguma dúvida, alguma coisa para falar para a professora Flávia? Pode ficar à vontade. Só irei abrir aqui o microfone para parabenizá-la, que foi uma palestra excelente, incrível ver na nossa semana de curso essa diversidade de palestras, e a sua foi, sim, muito enriquecedora, professora. Muito obrigado. Eu que agradeço. Pode falar, Sebastião. Professora, é o seguinte, a sua palestra foi maravilhosa, eu tenho um grande encanto pela educação, apesar de eu, assim, enfim, bom, vamos direto ao assunto. Me parece, a senhora é brasileira, né? A senhora com muito orgulho. Com muito orgulho. Claro. Tá ótimo. E eu vi que o seu currículo, a senhora tem um conhecimento profundo, a senhora conhece, a senhora tem um mundo, assim, no mundo a senhora tem conhecimentos, assim, de educação de várias áreas, de vários locais, a senhora sabe de uma... Assim, qual é a sua expectativa para o Brasil dentro de 20 anos? Eu sei que o seu assunto, o que a senhora tratou, uma coisa relacionado a um tema específico. E devido ao que o Brasil vem fazendo atualmente, sem dar nome, sem ficar falando política, o que o Brasil está fazendo atualmente, as diretrizes do Brasil para a educação, em todos os âmbitos, do lado do fundamental, do primeiro aninho lá, da creche, até o Lattes ficar aí fora do ar uns dias. O que a senhora vê nos próximos 20 anos, assim, uma previsão, a senhora como uma... Me parece que a senhora tem uma visão muito ampla, a senhora impressionou muito a minha coisa. Eu gostaria que a senhora, se pudesse, comentar um pouquinho com a gente, eu ficaria muito feliz. Muito obrigado por a senhora ter dado esse prazer aqui para a gente. Obrigada. Eu tenho uma visão bastante pessimista, Sebastião, bastante triste, frustrada. Eu cheguei a comentar isso antes da apresentação. Eu acho que a presente geração não vai chegar onde poderia e deveria chegar, na formação que tem agora, então, pensando nos universitários que estão agora, não vão chegar onde deviam chegar, no nível que deveriam, então, não serão os profissionais que nós desejaríamos ver no futuro. Eu vejo também que, possivelmente, as próximas universidades, elas vão ser todas privadas, não vão ser universidades públicas, nós vamos perder as universidades públicas do nosso país, e com isso também vai diminuir o número de estudantes que terão acesso e oportunidade de chegar lá. Então, assim, a gente vai ter o clássico, uma redução do que a gente chama de STEM, né? Então, os profissionais que poderiam ser de ciência, tecnologia, engenharia, matemática, etc., outras áreas também, mas essas áreas são, eu chamo a atenção porque essas são as que, digamos assim, impulsionam diretamente a economia de um dado país.
né? Então, por exemplo, se hoje nós precisamos de vacinas e fomos capazes de desenvolver vacinas, eu sei que atualmente o Brasil está desenvolvendo até o soro, né, da Covid, maravilhoso isso. Então, assim, porque a gente teve investimento no passado, a gente adquiriu profissionais altamente qualificados, porque é o que acontece, né? Os brasileiros que estudaram em faculdades, principalmente nas públicas, que tiveram essa oportunidade, quando eles tentam uma carreira no exterior, eles são muito bem recebidos, eles conseguem realmente fazer a diferença, eles conseguem se destacar porque eles tiveram uma excelente formação no Brasil. Mas, tristemente, essa geração, digamos assim, vai ter menos oportunidades e talvez não exista uma próxima geração, né? Não assim, total, né? Lógico que não é um aniquilamento total, mas a redução do número é, assim, dramática, né? E isso vai ter um impacto direto na educação, mas vai ter um impacto nas outras áreas, porque sem ciência não tem desenvolvimento de tecnologia no país, a economia vai ser precária, a gente vai começar a ter o que existia no passado, de ter que importar profissionais, porque os que estão aqui não vão ser qualificados para fazer os trabalhos. Né? Então, isso vai ter um decréscimo muito grande em todos os setores, eu diria. Mas eu não sou economista, não sou especialista, então não dá para ir muito além disso, é mais uma visão pessoal mesmo, assim, né, do assunto. Obrigada pela pergunta. Tem mais alguma? Não sei. Professora, o Michel Ferracini perguntou: no contexto da teoria das inteligências múltiplas, já houve algum avanço na utilização de metáforas? Essas metáforas em áreas que o estudante possui mais habilidades. Já houve avanços na utilização dessas metáforas para lidar com a descalculia? Aí ele fala que no segundo livro de Gardner, sobre inteligências múltiplas, ele fala um pouco sobre a possibilidade da utilização de metáforas, mas diz também que não sabia exatamente como isso poderia ser feito e nem mesmo se ajudaria. Eu pelo menos não estou conseguindo escutar a senhora. Pode falar. Agora estou O escutando. som voltou, o som tinha sumido, sabe? Sim, sim. Tá, obrigada por avisar. Então, eu penso que a teoria de Gardner é muito bonita, né? Mas, assim, ela não tem muita evidência, né, digamos assim, experimental para demonstrar que é dessa forma. Eu desconheço, eu vou ser honesta, o Sebastião disse que eu sei muitas coisas, mas tem coisas que eu realmente não sei, eu não aprendi essa questão das metáforas da teoria do Gardner, então eu não posso nem falar bem nem mal disso, né? Mas eu acho que é algo que tem que ser submetido a experimentos, a estudos, para a gente saber se funciona. Agora, o que eu posso dizer é que das intervenções que, de fato, são efetivas para a descalculia, são aquelas que eu mencionei antes, né? Em geral, a criança precisa de instruções muito diretas. Então, por exemplo, uma coisa que você está falando de metáforas, né? Então, por isso que eu estou investindo nesse tipo de resposta. Por exemplo, a gente aprendeu em pedagogia, construtivismo, aquela ideia de que, não, vamos deixar que a criança espontaneamente vai chegar à resposta. Não, isso não funciona, isso não faz bem para uma criança com descalculia. Tá certo? Então, a criança com descalculia precisa de instruções diretas. Então, a metáfora pode servir como, digamos assim, traçar analogias, estabelecer relações entre ideias. Mas, no tratamento da descalculia, eu acho que quanto mais direto, melhor. Né? Então, assim, ensinar mesmo como executar as coisas, e pouco a pouco a criança vai desenvolvendo outras habilidades, porque a inteligência per se, né, a capacidade cognitiva está preservada. Tá? Então, essa seria a minha resposta sobre isso. Tem mais alguma pergunta? Professor, aqui no chat também a gente tem bastante mensagens assim, falando que foi uma excelente palestra, tá te agradecendo e te parabenizando pelo seu trabalho. Tá certo? Eu vi que alguém agora levantou a mão. Fique à vontade. Bom, foi eu primeiramente, né, queria parabenizar pela palestra, gostei bastante, né, faz a gente refletir sobre muitas coisas, porque para mim, pelo menos, era muito, né, é aquilo que você falou, né, a gente pensa nos alunos com ali a dificuldade da leitura, né, e às vezes esquece que tem a questão da matemática. Eu estou participando de um projeto, né, eu acho que não cabe aqui dar os nomes, mas eu tenho um aluno que aí, né, por conta do ensino remoto, né, dessa questão de
fazer o rodízio entre as escolas, ocorreu de, né, só ele aparecer em uma aula, e aí eu fui propor uma atividade para ele, e aí era uma operação assim, né, operações mesmo, né, envolvendo operações, e aí esse aluno, aí ele ligou a câmera, porque estava só eu e ele ali, e aí eu percebi de que forma que ele fazia aquilo, né? Então ele não calculava, ele não sabia calcular. Todas as operações ele ia lá e pegava palitinhos de sorvete, pegava palitinhos de não sei o quê, e aí não importava, né, a quantidade do número, se era 100, se eu falava 90, e aí ele ia pegando o saco, ia pegando mais coisa, e era uma coisa assim, que a mãe dele, né, não era por falta de incentivo, a mãe dele estava ali do lado dele, acompanhado com ele, buscava os recursos, né, tentava ajudar ele, o pessoal da escola sempre, né, nessa busca aí, tentando suprir ali as necessidades daquele aluno, mas aí depois dessa, né, palestra, eu paro e penso, será que, né, esse aluno não tem uma certa descalculia, ou né, como que a gente vai abordar isso, como que a gente vai resolver, né, o que, que pode ser pensado, porque ele já participa de um reforço faz um tempo, né, e é uma habilidade ali, né, do cálculo básico, que a pessoa no 7º ano, pelo menos, né, até deveria ter sido desenvolvida ali na 6ª série, até para os números mais simples, né? Ele não consegue somar 2 mais 3, ele precisa contar, ou com pelo menos os dedos, ou com os palitos. É assim, parece que é um negócio muito distante, mas não é. Isso aqui é um negócio da escola, da realidade, né? Da escola pública, e que a gente vai chegar lá e vai se deparar com esses alunos, e, né? E o que, que a gente pode fazer a respeito, como, né, levar ali, conduzir, né, a maior parte dos alunos sem deixar esse aluno para trás. Isso. Essa é a história mesmo, Tiago. Obrigada pelo comentário. Acho que ajuda bastante a gente pensar nisso. Primeira coisa, uma criança que tem uma dificuldade dessas tem que ser diagnosticada, tem que ser avaliada. Então, a primeira coisa, quando um professor encontra alguma criança com dificuldades assim notáveis, a primeira coisa é informar os pais e solicitar uma avaliação. A recomendação é que seja uma avaliação neuropsicológica, então que seja feita por pessoa com formação em neuropsicologia, para saber o que essa criança tem, porque a primeira suspeita é de deficiência intelectual, né? Então a gente tem que discriminar, né, descartar essa possibilidade ali, e isso então tem que ser feita a avaliação para saber. Não dá para adivinhar, né? Tem que avaliar para saber. E logo a gente avalia as outras habilidades. Como você mencionou, por exemplo, essa criança pode ser, como ela faz de uma forma tão concreta, ela pode ter um problema de memória. Então, é preciso avaliar para a gente poder afirmar que é uma coisa ou outra, ou ambas, ou até mais algumas outras, tá certo? Eu queria chamar a atenção de que o que você está falando não é raro. Quando eu trabalhava no Brasil, eu avaliei várias crianças, possivelmente com certeza mais de 400, mas talvez tenha chegado nas 500 crianças ao longo dos anos que eu estive por aí, e eu vi isso acontecer no nosso país, de que você pode chegar numa classe de 5º ano e descobrir que uma criança tem deficiência intelectual que nunca foi diagnosticada, certo? Porque se a criança tem uma dificuldade leve, ou se ela, o pior, né? Às vezes a dificuldade até é grave, mas se ela se comporta bem, se ela é quietinha, se ela é boazinha, se ela é amável, né? Muitas vezes ela não é, ela vai sendo aprovada e o tempo vai passando. Tem também o problema do ensino compulsório, né, do sistema compulsório, então, que era da 1ª até a 4ª série não reprovava. Então, com isso, as crianças chegavam na 5ª série com deficiência intelectual sem diagnóstico. Então, aí é lógico que essa criança não vai aprender. Mas sem avaliação não dá para saber se é descalculia, se é um problema de memória, ou se é um problema, de fato, de inteligência, ou se mais de uma coisa junta, tá? Tem que avaliar. Então, essa seria a primeira recomendação. E, uma vez feito o diagnóstico, o profissional também vai te dizer quais são as melhores habilidades que essa pessoa tem, quais são as maiores dificuldades que ela tem, e que tipo de ajudas podem ser adequadas. A gente tem, sim, alguns procedimentos que favorecem. Um exemplo é o que eu estava dizendo antes, da instrução explícita e da instrução breve. Não adianta querer fazer algo super complexo. Digamos assim, você ganha uma batalha pequena a cada dia, em vez de tentar ganhar uma batalha gigante de uma única vez, porque essa criança não vai aprender tudo de uma única vez, certo?
Então, boa sorte, Tiago. Se você puder encaminhar essa criança para uma avaliação neuropsicológica, você vai estar fazendo muito por ela, tá bom? Mais Pessoal, alguma gostaria, pergunta? Assim. pessoal, gostaria que vocês abrissem o microfone e vamos bater umas palmas para ela, tá bom? Vocês também ficaram aí. Obrigada. Professora, muito obrigado. Prazer. Obrigada. Obrigada, Andréia. Obrigada a todos vocês da equipe organizadora. E um abraço também para a Karina lá, tá bem? Pode deixar. Obrigada, viu, Flávia? Foi um prazer te conhecer e ouvir você nessa tarde. Igualmente. Obrigada. Posso desconectar, não? Sim, sim. Tá bem. Obrigada. Até logo. Tchau, tchau. Até, tchau. Tchau.